pessoal, paz do Senhor Jesus, Deus abençoa sua tarde, sua família, que a paz de Cristo, a paz e a graça do Senhor seja no seu coração e no coração da sua família em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Eu quero hoje estar finalizando o capítulo 4 de 1 Pedro, do nosso estudo aqui, que estamos fazendo pela palavra de Deus. Abra aí, você que puder acompanhar a sua Bíblia, no seu telefone, onde for. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. E nós vamos estar finalizando hoje o capítulo 4 e preparando para amanhã, em nome de Jesus, o capítulo 5, para a gente encerrar o livro de 1 Pedro. Depois desse livro nós vamos pular para o livro de 1 João e nós vamos também meditar nesse livro lá, em nome de Jesus. E depois chegar em Mateus, capítulo 5, 6 e 7. Deus tem uma série de mensagens para nós, eu creio. Deus vai se revelar para nós através dessas palavras, vai fortalecer nossa fé e vai nos renovar em Cristo Jesus, amém? Que Deus te abençoe, a sua vida, a sua família. Vamos lá na palavra. Hoje o tempo está um pouquinho mais curto, mas graças a Deus vai dar tempo em nome de Jesus. E assim, o sofrermos por Cristo é privilégio glorioso. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Glória a Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outro. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Glória a Deus. Aleluia. Pai, essa é a sua palavra. Fala conosco, que o teu Espírito Santo ministra o nosso coração, a nossa alma, a nossa fé. E eu oro para que a tua palavra vá e que ela produza o resultado para o qual o Senhor enviou, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amados, o apóstolo Pedro finaliza o capítulo 4 do seu livro, dizendo aqui no versículo 12, com o título, o sofrimento por Cristo é privilégio glorioso. Em alguma das mensagens atrás eu falei que se alguém for para você aceitar Jesus, não vai ter luta, não vai ter mais dificuldade, não tem... Mentira, porque o Evangelho em si, ele traz a renúncia, o confronto. Então ele já quebra o nosso conforto e o nosso comodismo, já trazendo uma luta espiritual da carne contra o espírito, ou do espírito contra a carne. E nós precisamos lutar e entender que nós não estamos imunes. A mesma chuva que molha quem não está com Jesus, ela molha quem está com Jesus. O mesmo sol, quando está aí aberto, que aquece quem não está com Cristo, ele aquece também quem está com Cristo. Então nós precisamos compreender que o dia é para todos, o sol nasce para todos. E aí fala que nós vamos passar um momento de dificuldade. O que ele fala? Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Essas lutas que nós estamos vivendo, nós não podemos olhar para elas e pensar assim, nós estamos vivendo uma coisa extraordinária, coisa que nunca aconteceu. Porque a mesma luta que eu e você passa, ela está espalhada, passando por vários irmãos sobre a face da terra. E aí Jesus falou assim, no mundo tereis aflições, mas tenham um bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele já deixou claro para nós que nós teríamos luta, que nós teríamos dificuldade e que nós teríamos batalha. Mas o que ele está falando? Para nós não estranhar esse fogo ardente, essa tribulação, essa prova aí que você está passando. Porque Deus está permitindo isso, como falar, destinado a provar. Ou seja, muitas vezes dificuldades e luta que passamos é até mesmo para ter intenção do que o Evangelho está fazendo no nosso coração. De qual transformação o Evangelho está trazendo na nossa vida. Não quer dizer que Deus está mandando luta para você, não quer dizer que Deus está querendo te pôr na prova, mas quer dizer que Deus ele permite muitas vezes, porque tudo é o ato permissivo de Deus. Só de eu acordar hoje é porque teve permissão de Deus. Só de eu estar vivo hoje é porque teve permissão dele. Então isso mostra que o ato permissivo dele, a permissão dele,
das lutas que eu passo, da dificuldade que eu passo, mas às vezes, muitas vezes, até mesmo para ver o que está no meu coração. Porque a gente está olhando assim, eu sirvo a Jesus, mas na primeira luta que vir eu saio fora. Olha, o meu recurso, o meu provedor é Deus, mas a primeira dificuldade financeira que eu tiver, que nada, eu vou se virar, meu irmão. Da maneira certa ou da maneira errada, mas eu não vou esperar em Deus não. Mas a palavra falou, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e mais ele fará. Então não estranhe, não se perturbe com essa prova que você está passando. Muitas vezes Deus permitiu, até mesmo para ver o que está no seu coração, até mesmo para ver se realmente você está seguindo Jesus por aquilo que Ele está te dando ou por aquilo que Ele é. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus foi levado até o deserto. Às vezes você está passando no deserto e não está entendendo, mas a Bíblia fala que o próprio Jesus, que é o nosso exemplo, foi levado ao deserto. E Ele não foi levado por demônio, Ele não foi levado por Satanás, por anjo, por isso, não. Ele foi levado pelo próprio Espírito Santo para ser tentado pelo diabo e pelos seus demônios. Ou seja, Satanás ali naquele momento tentou Jesus. E ele falou assim, porque ele era o tentador, ele disse, está com fome? Claro, 40 dias jejuando, sem comer, sem beber. Aqui, pega a pedra, transforma em pão. Quero ver se é o Filho de Deus mesmo. Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que nós possamos hoje entender que nem só de pão viverá o homem. Nós vamos viver daquilo que Ele tem nos sustentado, daquilo que Ele tem dado graça. Mas está mostrando para nós, irmãos, que luta vai ter, deserto vão vir, mas muitas vezes o próprio Deus permite a gente passar de situações difíceis. Mas pode ter certeza, Ele nunca te desamparou. Ele falou, nunca te deixarei, nem jamais te desampararei. Sabe o que quer dizer isso? O Espírito Santo manda falar para você que Deus está com você aí nessa luta. Deus está comigo na minha luta. O Senhor está conosco. Ele não nos abandonou. Então fica firme. Essa luta não é sinônimo de Deus ter te esquecido. Esse silêncio da parte de Deus não é sinônimo dele ter te esquecido. Mas tenha fé. Muitas vezes é para provar o que está no seu coração. Se você está entendendo que o Evangelho é forjamento de caráter, se você está entendendo que o Evangelho é transformação de vida, é uma novidade de vida, abandonando a vida velha e resolvida do nosso jeito, na força do nosso braço, para fazer hoje com uma vida nova, uma vida agradável a Deus, através da oração, através do jejum, através da palavra, através da comunhão com os irmãos, da obediência, porque ele falou, pelo contrário, no versículo 13 do capítulo 4, 1 Pedro, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Ou seja, se alegra na tribulação, se alegra na luta, porque a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência. Ô meu irmão, nós precisamos entender que a experiência ela produz esperança, que um dia Jesus vai voltar. Sabe, tudo isso que estamos passando, a experiência é para ter bagagem. A experiência é para entender que quando outra pessoa chegar, você fala, eu já passei por isso aí. Deus fez na minha vida, vai fazer na sua também. A esperança é entender que um dia Jesus vai voltar. E que um dia Ele vai voltar para buscar a sua igreja, buscar o seu povo lavado e remido no seu sangue. Porque temos que nos alegrar. Nós só queremos ter alegria quando alguém fala, sim, diz o Senhor, tem carro chegando na porta, tem chave de ouro descendo do céu, tem dinheiro chegando, vai ter isso, só bênção e bênção. Não, mano, nós precisamos estar alegres todos os dias, porque o Espírito Santo habita em nós, e o fruto do Espírito Santo é a alegria, que precisamos entender, que precisamos estar alegres quando tiver tudo bem, mas não podemos perder a nossa alegria em Cristo, a nossa paz em Cristo, quando tiver tudo mal. O apóstolo Paulo disse assim, eu aprendi tanto ter abundância, como não ter nada, ter escassez, como ter fartura ou passar dificuldade, porque ele entendeu algo, que nós precisamos saber que a nossa maior alegria e riqueza é Jesus, independente se eu vou ter muito ou se eu vou ter pouco, independente se eu vou ter dinheiro ou não tenho dinheiro, eu tenho que saber que Jesus é que tem que estar comigo, independente dessa situação, porque quando Ele voltar, nós vamos morar com Ele, e Ele vai salvar a nossa alma.
porque você creu nele, não por aquilo que ele te dá, mas por quem ele é. Amém? Ele diz assim no versículo 14: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Se pelo nome de Jesus você é injuriado, você é perseguido, você é bem-aventurado, você é feliz. Como assim, pastor? Como que eu sou feliz se alguém me perseguindo porque eu falei que agora eu sou de Jesus? Como que eu sou feliz se alguém falou que eu não sou crente nada, que eu estou de fachada, que eu sou um charlatão, uma charlatona, um mentiroso, uma mentirosa? Meu irmão, bem-aventurado é você, porque ainda que essa pessoa não acredite em você, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei da Glória, o Filho de Deus, o Senhor Jesus, Ele acreditou em você. Ele acredita em mim e Ele acredita em você. Então você é bem-aventurado, você é feliz quando você suporta a luta, quando eu suporto luta por causa de Jesus. Porque Ele falou assim: porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus, o Espírito Santo. Ei, o Espírito Santo não está na sua vida por uma visita, porque o Espírito Santo não foi enviado para visitar ninguém. O Espírito Santo não foi enviado no céu para ser um visitante na minha casa, na sua casa, na minha vida, na sua vida. O Espírito Santo foi enviado, ele foi nos dado, outorgado para que nós pudéssemos ser a casa dele. Ele hoje, nós somos morada dele. Ele hoje mora em nós, ele habita em nós. Ele é aquele que reina dentro de nós. Ele não está aqui fazendo uma visita na minha vida. Ele está aqui porque ele mora em mim. Ele está aí porque ele mora em você. Nós somos a casa de Deus. Nós somos a morada de Deus. O visitante, ele não pode mudar nada na minha casa. Se o visitante chegar na minha casa, ele não pode chegar metendo a mão no controle, desligando minha televisão, abrindo minha geladeira. Ele não pode ficar mandando em tudo dentro da minha casa, porque ele é apenas um visitante. Mas agora, se ele é o dono da casa, ele desliga a televisão a hora que ele quiser. Ele abre a geladeira e pega lá o que ele quiser. O Espírito Santo hoje está me usando para falar para mim e para você. Às vezes na sua vida ele tem sido só um visitante. Você até gosta dele, mas você não deixa ele mudar nada. Ele não tem autoridade nenhuma, direito nenhum dentro da sua vida. Mas ele está falando para mim e para você hoje: ei, se ele é o dono, se ele é que manda, se ele é que entra, se ele é que mora, ele tem direito de mudar o que ele quiser. Às vezes ele quer tirar o vício, às vezes ele quer tirar a opressão, às vezes ele quer tirar a depressão, mas ele precisa de você dar autoridade para ele falar: ei, você não é mais um visitante, Espírito Santo, o Senhor agora é o dono da minha casa, o Senhor faz morada aqui, pode mudar o que o Senhor quiser, pode tirar o que o Senhor quiser, porque eu quero ser transformado pelo Senhor. Nós precisamos ter essa convicção, porque ele falou, ó, no versículo 15: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outro. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Glória a Deus. Está com vergonha de falar no serviço que você é crente? Está com vergonha de falar na faculdade que você aceitou Jesus? Ei, glorifique a Deus com esse nome. Eu sou cristão, eu sou crente, meu irmão. Eu sou crente em Jesus. Eu creio em Deus, eu creio em Cristo. Aleluia. Eu sou de Jesus, meu irmão. Eu sou um cristão, eu creio no Senhor Jesus. Eu sou crente no Senhor Jesus, como a Bíblia diz, como crente Abraão. Oh, glória! A Bíblia fala que até os demônios creem e tremem, mas a Bíblia fala que temos que ser crente como crente Abraão. Que quando eu sou um crente como ele, eu entendo que ainda que esteja tudo difícil, ainda que parece que não vai chegar a promessa, mas ele creu naquele que havia prometido. Então seja como Abraão, creia naquele que te prometeu, seja fiel em tudo como foi Abraão. Ande na pegada do pai da fé e você vai entender e viver a promessa. Porque não sofra como ladrão, assassino, malfeitor. Esse era eu. Eu sofria como vagabundo, traficante, sem vergonha da palavra. Esse era eu. Eu era isso. E na minha cabeça eu tinha assim, que nada. Deus não gosta de mim, porque eu estou sofrendo aqui na cadeia. Por que você estava sofrendo na cadeia, irmão? Porque eu estava vendendo droga. E está querendo o que mais além disso, se não for a morte?
Porque até para quem está no crime, ele sabe. Só há 3 caminhos a resultado aí. É cemitério, cadeia e cadeira de roda. Daí nós não tiramos nada além disso. Porque querendo ou não, eu nunca vi na minha vida alguém que falou assim, cara, eu aposentei no crime, estou bilionário. Estou milionário. Não, até conquistou. Mas hoje vive como bicho, escondido, ou então morreu. Ou então saiu e Deus teve misericórdia e teve que mudar de vida. E hoje está vivendo uma novidade de vida. Porque o crime, o salário do crime é o salário do pecado. Porque o crime é o pecado. E a Bíblia diz que há caminho que ao homem parece direito, mas no final é caminho de morte. E a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então eu merecia, era a morte. Mas na minha cabeça eu falava assim, Deus não gosta de mim porque eu estou sofrendo na cadeia, fazendo tudo que era errado. Então, ou seja, irmão, não sofra como um ladrão, como um assassino. Às vezes alguém vai me ver, pode estar pensando assim, pô, meu parente está lá na cadeia, ou até meu parente da cadeia está vendo, não sei. E aí vai falar assim, meu Deus, eu estava achando que eu estava certo. E Deus está falando assim, mano, você cometeu o errado, você vai colher o errado. Você está sofrendo pela sua própria atitude, da sua desobediência. É a consequência da sua desobediência, que foi o que aconteceu comigo. Paguei 10 anos de cadeia da minha vida. Mas por quê? Porque eu fui desobediente. Eu achava que estar no crime, vender droga era certo. E eu entendi, quando Jesus me alcançou, que eu estava errado. Estava tudo errado. E era por isso que eu estava sofrendo como um traficante. Porque eu era um traficante e eu estava errado como traficante. E aí eu entendi, poxa vida, eu preciso parar de traficar. Hoje, para a honra e glória do Senhor, já tenho 11 anos. Fiquei 10 anos preso, já tenho 11 que eu estou na rua. Para a honra e glória do Senhor. Hoje eu não sofro mais como um malfeitor. Hoje eu não sofro mais como um traficante. Hoje eu não sofro mais como um assassino, como um criminoso. Hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, hoje a minha vida está na mão dele. E hoje eu sofro, ou eu que tiver que sofrer, é como um cristão. Podem falar mal de mim, pode não acreditar na minha conversão, pode falar tanta coisa, pode perseguir, mas eu sou de Cristo e eu não vou voltar atrás. Hoje eu quero morrer com Cristo. Quero sair um dia desse tabernáculo e ir para o tabernáculo que me espera na glória com Cristo. A Bíblia hoje eu estava lendo no final de Apocalipse, uma nova cidade, a nova Jerusalém vai descer. E eu quero estar lá. Eu quero estar lá para poder contemplar a face do meu rei. E eu deixo para você essa palavra. Não sofra como malfeitor, como mentiroso, como enganador, como usurpador. Não sofra como um adúltero, como um prostituto, uma prostituta. Não sofra como um cachaceiro, como um bêbado. Não sofra como alguém que está fumando 5 maços de cigarro e no final pode te gerar um câncer de pulmão, um câncer de garganta, tantas outras coisas. Mas Deus hoje está te falando, ei, eu quero te livrar, eu quero te ajudar. Porque nisso aí não vai ter lucro nenhum, sofrer como malfeitor. Esse era eu. Mas o dia que eu entendi isso, eu falei, cara, hoje se eu sofrer como vagabundo, sofrer como cristão, glória a Deus, para mim é um privilégio glorioso. Porque quem era eu para ser chamado de um cristão? Quem era eu para ser chamado de homem de Deus? Aonde que eu merecia isso? Quem era eu para ser chamado de um pastor? Aonde que eu merecia isso? Eu merecia era a morte. Mas Jesus teve misericórdia da minha vida, Jesus me amou, e Jesus te ama, Jesus tem compaixão da sua vida. Você não está aí assistindo esse vídeo, vendo essa live, não é porque você é bom, não é porque você é boa, não é porque Jesus te ama, é porque Jesus quer salvar a sua vida e quer te ajudar. Então abre hoje o seu coração, Ele quer te tirar dessa depressão, dessa vontade de suicídio, Ele quer mudar a sua história, Ele quer mudar a sua família. Abre hoje o seu coração. Se tiver que sofrer, sofra como cristão, sofra como homem de Deus, mulher de Deus. Estão me perseguindo, mas eu não vou parar. Estão me batendo, mas eu não vou desistir. Isso tem que ser a sua fala, isso tem que ser a sua vida. A perseverança é a chave da vitória. Fica firme, Deus é contigo em nome de Jesus. E ele terminou falando assim, ó: mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. A sua luta, a sua dificuldade, você não está desistindo, Deus está sendo glorificado. Você está achando que ninguém está percebendo,
Está achando que ninguém está vendo, mas tem pessoas te observando e falando, olha, ele não desistiu, ela não desistiu. Só Deus poderia ter feito isso. E Deus está sendo glorificado na sua vida. Porque ele falou assim, porque no versículo 17, 1 Pedro capítulo 4, versículo 17, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Ou seja, o juízo vai começar pela casa de Deus, pelos cristãos, pelos servos de Jesus. Ou seja, se com nós, que está na presença de Deus, que está lutando para servir, errando todo dia, falhando todo dia, porque eu não sou melhor do que ninguém, eu não sou melhor do que você, eu peco, eu sou um miserável, falho, pecador na minha natureza humana, mas hoje eu vivo não pela carne, eu vivo pela fé em Cristo, no Espírito de Deus. É o que eu peço em todo dia. Não quer dizer que eu não vou errar, não quer dizer que eu não posso pecar. Não, meu irmão, nós somos falhos, somos pecadores enquanto estiver aqui. E às vezes eu posso errar pior do que você, posso errar feio, mas só que hoje dá convicção no meu coração. Me perdoa, Senhor. Eu não quero mais voltar para a vida de traficante. Eu quero seguir uma vida com o Senhor. Então, ainda que eu erre, ainda que eu falhe, eu esqueço o que ficou para trás e eu avanço para frente. Ou seja, eu caio, levanto, sacudo a poeira, mas não volto mais para lá. Hoje eu vou para frente, porque eu sei que a misericórdia sempre do Senhor, ela estará à minha frente. Então, faça isso, porque esse juízo vem pela casa de Deus, vem pela igreja. E aí sabe o que vai falar? Se a igreja é salva com dificuldade, quanto mais quem está no mundo. Aonde vai aparecer? Às vezes você está me ouvindo e não aceitou Jesus ainda. Se eu que estou pregando para você com dificuldade, pela misericórdia de Deus, se eu não tomar cuidado eu vou ficar para trás. Imagine você que está fazendo tudo errado. Eu estou lutando para não fazer mais o errado, ainda que eu erre, mas eu peço perdão e continuo. E você que às vezes está errando e não está nem aí mais, nem perdão pede. E você que está errando e fala, não quero nem saber. Eu não me preocupo fazer certo ou errado, eu quero é viver minha vida, porque a vida é curta. Mas um dia você vai ter que dar conta de tudo isso perante aquele que te deu a sua vida, perante o autor e o consumador da vida e da fé, que é Jesus de Nazaré. E todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Deus fala para mim e para você hoje, ou conserta comigo agora, ou eu acerto com você no juízo final. Que nós possamos nos arrepender hoje, que nós possamos nos converter hoje, porque o juízo da casa de Deus é chegado, e o juízo de todos ele virá, porque ele falou, ó, e se com dificuldade o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Você está sofrendo porque alguém está te fazendo bem? Fica firme. Encomenda a sua alma na prática do bem. Como que eu encomendo a minha alma ao Senhor? Amando o meu próximo como a si mesmo. Perdoando aqueles que me ofenderam. Orando por aqueles que me maltratam e me perseguem. Você quer aprender como encomendar a sua alma a Deus? Leia Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. E você verá que a graça e o favor de Deus está ali para mim e está ali para você. Então eu deixo essa palavra para o seu coração. Eu deixo essa mensagem para o seu coração. Que você hoje possa entender. Está sofrendo por causa de Jesus? Está sofrendo porque aceitou Jesus? Na sua casa estão rindo de você? No seu trabalho estão rindo de você? Na sua escola, na sua faculdade estão rindo de você? Meu irmão, fica firme. Deus é contigo. Você não tem noção do tamanho da recompensa que te espera na eternidade. Ontem eu preguei uma palavra aqui e eu falei, olha, é melhor viver nós precisamos entender que é melhor viver uma verdade eterna do que uma mentira momentânea. Porque a mentira momentânea ela vai passar, vai acabar, tudo isso aqui vai passar, mas a verdade eterna é Cristo, a verdade eterna é a palavra, a verdade eterna é Jesus, e nós estaremos para sempre com Ele um dia. Então fica firme, meu irmão, vale a pena essa luta aí, vale a pena essa dificuldade aí. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Você vai passar por essa prova e do outro lado você vai cantar o hino da vitória em nome de Jesus. Vai valer a pena.
nós não compreendemos os caminhos dele, mas vai valer a pena. Tudo tem um propósito. Se ele permitiu essa prova, não é para te matar. João capítulo 11, versículo 4. Essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Eu ouvi essa palavra quando a pastora estava no hospital. Nós estávamos lá, à beira da morte, mas Deus usou um homem de Deus que mandou essa palavra para mim e falou: olha, não é para a morte, é para a glória de Deus. E hoje a palavra cumpriu. Para a honra e glória do Senhor, nós estamos aqui vivos. A pastora está viva, está bem, graças a Deus. E não foi para a morte, foi para a vida. E também, João 11, versículo 25 vai falar: eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Às vezes você está me ouvindo e falando: pastor, meu sonho já morreu. Meu casamento já morreu. Minha vida, minha família acabou. Ei, ele é a ressurreição e a vida. Aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Ele tem poder de ressuscitar tudo, de curar tudo. Que Deus te abençoe, que essa palavra fale no seu coração poderosamente, que a graça e a paz sejam com você, com sua família. Amanhã, se assim o Senhor permitir, nós estaremos aqui, encerrando o livro de 1 Pedro, no capítulo 5, e para a honra e glória do Senhor, do capítulo 1 até agora, no final do capítulo 4, foram mensagens abençoadas, mensagens de salvação, mensagens de fé, e o Senhor manifestou a sua glória e manifestou o seu poder. Eu queria que você, nesse momento, aonde você estiver, feche os seus olhos. Nós vamos orar, nós vamos falar com Deus, nós vamos agradecer a Deus por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Pai, quero te agradecer e te louvar. Obrigado pela oportunidade, Senhor, pela chance de estar aqui adorando, louvando e glorificando o santo nome do Senhor. Quero, meu Pai, começar por mim. Me perdoa dos meus erros e dos meus pecados. Eu não sou melhor do que nenhum desses irmãos que estão ouvindo essa palavra ou que irão ouvir, Senhor. Às vezes eu sou 1000 vezes pior do que eles, mas eu escolho hoje pedir perdão. Eu escolho hoje me arrepender. Eu escolho hoje me converter ao Senhor, me arrepender do meu pecado e buscar o Senhor, Pai. Por isso hoje eu oro e eu peço ao Senhor, me dá força para continuar, me dá força para poder perseverar. Senhor, que nós venhamos guardar essa palavra. Às vezes esse meu irmão, essa minha irmã, homem de Deus, mulher de Deus que estava me ouvindo, estava até pensando em desistir, Senhor, já. Estava pensando em parar, porque a luta está sendo grande, a dificuldade está sendo grande. Mas o Senhor hoje me colocou aqui para falar para esse irmão e para essa irmã. Não pare, não pare, porque Deus está te vendo, Deus está ouvindo a sua oração. Deus já enviou resposta, assim como foi com Daniel. Se Daniel tivesse parado nos primeiros dias, ele tinha perdido tudo. Mas ele continuou orando, porque havia uma guerra no mundo espiritual. Mas a vitória chegou a Daniel. E a sua vitória vai chegar também. Fica firme, persevera, porque essa prova não é para te matar. Ô glória, é para te aproximar mais de Deus. É para moldar seu caráter. É para forjar seu caráter. Para que você se pareça ainda mais com Jesus. Fica firme, porque vai gerar experiência. E através dessa experiência outras pessoas vão ser salvas. Almas vão ser ganhas pela sua vida. Então fica firme e persevera. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, nós te agradecemos. Nós te louvamos e nós te adoramos. Obrigado por essa palavra, por mais um dia. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe sua família. Não estranhe esse fogo aí. Não estranhe essa prova, essa luta. O mesmo está acontecendo com todos os irmãos. Eu passo luta todo dia, você passa. Às vezes é o seu boleto que está atrasado, é o seu aluguel que está atrasado. É tanta situação na sua cabeça. Ei, descansa. Deus vai enviar a provisão. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Salmos 37, versículo 5. Aleluia. Confia em Deus. Amém? Deus é contigo e a vitória é sua. Essa luta não é para te matar, mas é para o nome de Jesus ser glorificado no meio dela. Que Deus te abençoe. Até a próxima mensagem, se assim o Senhor permitir. Amanhã estaremos aqui e quero te deixar mais um convite. Rua Porto Velho, 319, bairro Glória. Quinta-feira às 20 horas e domingo às 19 horas. Hoje,
Quinta-feira nós temos culto aqui na igreja. Vem participar com nós às 20 horas. Nós estaremos ali com uma palavra de fé para o seu coração, uma mensagem de salvação, porque Jesus te ama. Jesus quer salvar a sua casa, quer salvar a sua família. Que Deus te abençoe. Domingo estaremos aqui, células, terça-feira, às 20 horas, Rua Caetité 161, na antigo Espetinho do Turquim, ali no cruzamento com a Aventino. Vai lá, tem uma palavra de Deus para a sua vida. Quarta-feira, Rua Maria da Silveira, célula também, na casa do nosso irmão Delei e da nossa irmã Lu. Bênção de Deus, que o Senhor abençoe sua vida. Deus tem uma palavra para você. Hoje, quinta-feira, às 20 horas, nós estaremos na igreja, no culto, novamente, Rua Porto Velho, 319, é o endereço da sua bênção, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que a paz e a graça sejam com vocês e que essa palavra fale no seu coração, não só hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.